Você precisa diferenciar o seu eu sábio do seu eu ferido. Normalmente, quando a gente é acionado, é o eu ferido que assume o comando e Sim. manda no roteiro. Então a gente precisa aprender a acolher e conter a nossa parte mais jovem que foi ferida, com compaixão, presença e amor. Mas colocar esse bebê no banco de trás, com cinto, e não deixar ele dirigir o carro. Sim, sim. Isso deve ser muito difícil. Para mim foi muito difícil por muitos anos entender. Como é que eu acesso esse eu sábio se as minhas feridas estão comandando a minha vida? Sim, E é tão difícil quando parece que você está sufocando porque uma dessas crenças parece tão verdadeira. Eu não sou o suficiente. As pessoas não me escutam. Eu estou errado. Seja o que for. Se você está tipo, isso é verdade lá no fundo de mim. sim, As feridas tomam conta. Não é a sua versão sábia que está guiando. Não é aquele você de daqui a 10 anos, com mais experiência, e é tão difícil. Foi tão difícil para mim, e acho que para muita gente, respirar sem sentir uma tensão no sistema nervoso, um aperto na garganta, uma dor no estômago, medo ou ansiedade de como alguém vai responder, como vai reagir se eu não fizer X, Y ou Z. sim, É um medo enorme quando você não cresceu com a experiência de ter um ambiente emocionalmente seguro, eu acho. Então, qual é o processo a partir de identificar? Tá, tem algo fora do lugar na minha vida. Às vezes eu fico ansioso, eu evito, eu repito esses padrões nos relacionamentos. Quando a pessoa consegue enxergar isso e sabe que quer um futuro maior, quer criar algo mais bonito para a vida dela. Qual é o passo a passo depois disso para começar a curar e passar a agir a partir do eu sábio, em vez do eu ferido? sim. Ótima pergunta, Luiz. Então, nos 7 passos para ir além de um passado doloroso, a gente começa com um futuro positivo e possível. E eu não estou falando de uma meta, porque meta é meio que para mim, e essa é a minha definição. Então alguém pode discordar. Mas para mim, uma meta é o melhor cenário que você consegue imaginar, dado quem você é e os recursos que você tem. Sim, Tipo, qual é o melhor resultado que dá para prever aqui? certo? Quando eu falo de intenção, eu estou falando de ir direto ao que realmente importa. Vamos sair dessa identidade atual, porque o eu não sou bom o bastante não vai pensar grande o suficiente. E a verdade é que o que está gravado na nossa alma é muito maior. E é isso que você desperta nas pessoas. É por isso que elas gostam de você. Porque você fala de... É a escola da grandeza, não é uma escola da mediocridade. Sim, exatamente. Ou a escola do melhor que você consegue imaginar que poderia ser. Ah, sim. Sim, sim, não. É School of Greatness mesmo, tipo, qual é essa semente de grandeza mesmo sem nenhuma prova? O que você veio criar aqui? Para que você nasceu? Vamos lá. Então, se alguém está com fome de amor, eu não quero que você só passe a sair com pessoas melhores. Eu quero que você mire lá em cima. Mesmo que você só tenha vivido relacionamentos bem ruins, vá no mais alto, no melhor. Vai buscar uma situação, Luiz e Marta. Sabe o que eu quero dizer? Ou então com dinheiro. Enfim, seja o que for. Sua carreira, sua expressão, sua arte, sua música, o que você tiver aí dentro. O que eu percebi é que quando eu me sento com as pessoas, e eu consigo enxergar isso nelas como profissional. É por isso que eu estou criando essa nova forma de terapia. E eu também formo coaches, porque o terapeuta apoia esse sonho. E a maioria de nós não teve ninguém apoiando os nossos sonhos. E na real, se você trouxer o elemento dos contos de fadas, muita gente foi meio que amaldiçoada. Quem você pensa que é para fazer isso? Ah, não, tá se achando demais. Baixa a bola, senta aí. Fica quieto. Você está dando trabalho demais. Então muita gente caiu no feitiço dessa maldição. Por isso a gente começa mesmo com um futuro positivo e possível. Teve um estudo feito por 2 pesquisadoras em 1986, Paula Núrios e Hazel Marcos. Elas escreveram um artigo acadêmico sobre eus possíveis positivos. E o que elas viram foi: um eu possível positivo é o melhor cenário. Como uma atleta olímpica ganhando medalha de ouro. Ou um ator no palco recebendo O Oscar. um Oscar. Isso. Ou pode ser um eu possível negativo, que muita gente tem. E tenta evitar a qualquer custo. Acabar morto, preso, seja lá o que for. Sim, morar na rua. Ou o que seja, né? Mas o que elas descobriram é que o futuro para o qual a gente está vivendo, de fato, determina a nossa motivação e as nossas ações de hoje mais do que o passado.
O futuro que a gente está vivendo, que a gente sonha, tem mais impacto do que o que mesmo? Sim, Fala de novo, repete o que você disse. do que o passado. Uau. E aí a gente fica no desenvolvimento pessoal, olhando para o passado, como se tivesse um mistério ali. Se eu chegar no fundo de tudo, aí finalmente eu vou me libertar. Mas quem segura a chave, na verdade, é o futuro. Tá, então é assumir um futuro positivo e possível, mesmo que pareça a ideia mais maluca do mundo. É isso que você está dizendo, né? Principalmente se for a ideia mais maluca. E assumir isso? Como é que a gente assume? É escrevendo? É falando até virar realidade? É pensando nisso? Sim, é uma intenção. É uma prática de visualização. Tipo, como isso se sente? A gente traz o futuro para o presente. Todo mundo está começando a sacar essa ideia de ensaio mental, de se ver vivendo aquilo. Atletas e músicos fazem isso há anos. Então você traz o futuro para o presente. E isso, para quem vive numa identidade muito pequena, eu não sou bom o bastante. Eu não mereço. Essa é uma forte. Eu não mereço. Só essa ideia de tentar aceitar algo como eu tenho $1 milhão parado na minha conta e eu nem preciso disso, para alguém que carrega o eu não mereço, parece que o ser, a identidade, fica esticada no limite, né? Então a gente fica com isso. A gente se abre para isso. A gente abre a receptividade. E aí traz isso como uma imaginação guiada. Como é a imagem? Como é a sensação? Como soa? Qual é o sabor disso? Quem sou eu aqui? Como os outros se relacionam comigo? Qual intenção eu posso definir para iniciar o que eu chamo de puxão do futuro? Acho que quem criou esse termo foi o Wayne Dyer. Esse puxão do futuro que começa a orientar o meu desenvolvimento na direção desse sonho. Sim, e isso entra nas decisões que eu tomo hoje. Porque para isso ser possível, eu tenho que começar a fazer diferente, pensar diferente, agir diferente, ter outras rotinas, outros hábitos. Não dá para continuar vivendo pela história do passado. É na direção de um futuro possível. Sim. Você passa a viver a partir do você, do seu futuro. E na prática, isso é mais ou menos assim. Quando eu estava na casa dos 30 e comecei a descobrir isso, eu era tão tímida que eu não conseguia olhar as pessoas nos olhos. Eu era extremamente tímida. Eu tinha dificuldade para fazer amigos, eu não conseguia os trabalhos que eu queria. A vida não estava funcionando para mim. Eu vinha patinando por muitos anos, tentando me entender. E eu realmente não tinha tido sucesso em nada. Mas eu comecei a ter uma sensação que na época eu achava até meio bizarra, tipo um sexto sentido. E eu lembro de dizer para a minha mãe: acho que um dia eu vou falar com milhares de pessoas. E isso foi antes da internet. Né? Tipo, como isso vai acontecer? Você nunca sabe o como. E você não pode travar por causa do como. Então eu não sabia como criar algo assim. E nem tinha certeza se eu queria algo assim. Era só uma sensação. Tipo, esse é o futuro me chamando. A gente precisa sintonizar nisso. Em vez de descartar, eu levei a sério. E a única coisa que eu pensei em fazer foi começar a colocar em palavras quem eu era naquele futuro. Eu sou uma líder mundial do amor. Uma líder mundial impactando centenas de milhares de pessoas para despertar e expandir o coração para o amor. Era isso que eu fazia na época. E aí eu praticava andar na rua a partir desse lugar. E eu lembro de entrar numa Starbucks. E o meu jeito normal de pedir o café de manhã era: eu queria um latte, por favor. Sim. Toda tímida, encolhida. Aí eu entrava e tentava: eu quero um latte grande, por favor. Sim. Ou, enfim, só experimentar um jeito novo de ser, Sim. né? Porque muita coisa depende de onde a gente está centrado no nível da identidade. Isso determina quem a gente está sendo. Foi assim que eu comecei a descobrir como você começa a encontrar o caminho até esse futuro. E depois vem a pergunta: o que isso vai exigir de mim? E aí, graças a Deus, eu tomei uma decisão muito boa. Eu pensei: eu nem sei por onde eu começaria. Mas eu sei que se eu vou falar com milhares de pessoas, é melhor eu ter algo de verdade para dizer, Sim, claro. né? Então a sabedoria virou a minha estrela guia. Sim, sim, buscar sabedoria, Vamos exatamente. trazer um pouco de sabedoria para isso aqui. Mas o primeiro passo não é ficar pensando no passado. É assumir um futuro positivo e possível. E o segundo passo Sim. é nomear a sua história de fratura na origem. Isso seria basicamente a primeira vez que você se sentiu ferido e isso gerou essa crença em você? Então, em cada área da vida, a gente costuma ter uma história específica, uma fratura de origem, que é a que mais trava a gente. Um momento.
Um episódio não tipo, a pessoa pode ter passado por muita coisa, mas você está dizendo que tem um núcleo ali? É tipo, eu não sou bom o bastante para fazer isso. Sim, sim. Isso vira a identidade central naquela área. Eu sei qual é a minha. Sofri abuso sexual aos 5 anos. Oh, Essa é a primeira lembrança que eu tenho. E aí virou eu não sou amável. Eu não sou suficiente. Sou alguém que pode ser abusado. Todas essas coisas. E é como se eu emocionalmente encontrasse isso em todas as outras áreas da minha vida. Até mais ou menos os 30. Até eu ficar tipo, caramba, eu ainda estou vivendo dentro dessa ferida do que você chama de fratura de origem. Eu sou movido a tentar superar isso, mas eu ainda não curei. Eu era movido a tentar me sentir suficiente, me sentir digno, conquistando coisas, ficando maior, mais forte e por aí vai. sim, e essa compensação Ganhar dinheiro, enfim. é muito forte, você fica movido a compensar demais. Mesmo assim, nunca parecia suficiente. Não resolve, né? Tipo, quem sou eu? Por que eu ainda não me sinto suficiente mesmo realizando tudo isso? É como se eu tivesse um futuro grande, mas ainda não conseguisse curar o passado. Isso. Então vira uma máscara em cima das feridas. Eu acho que é aí que muita gente está. Sim, Por isso as pessoas ficam frustradas. e exaustas também. Porque você não consegue trabalhar duro o bastante para passar por cima disso. E você não consegue analisar o bastante para superar isso. Não consegue fugir do seu passado. Não consegue. Mas o que dá para fazer é isolar isso com uma pergunta simples. Quantos anos você tem, meu bem? Você, seu eu adulto, que tem sabedoria, profundidade e recursos. Pode se voltar para si mesmo e dizer: meu bem, quantos anos você tem? E onde você está no meu corpo? Aí passam a existir 2 você na sala. Certo. E o que a gente precisa garantir é que você não está agindo a partir do eu ferido. Porque senão, você só vai criar mais provas para essa história. Sim, E aprender, então, a orientar esse eu mais jovem. E o primeiro jeito de fazer isso é dizer: me desculpa por não te amar. Me desculpa por não te amar do jeito que você precisa ser amado. Você repara isso dentro de você. Porque essa história de fratura de origem se repete na relação com você mesmo. Me desculpa, meu bem, por eu ter te maltratado. Alguns homens ficam desconfortáveis com esse meu bem. sim, sim. Pode dizer, pequeno Louis, Sim, sim. o que funcionar para você, parceiro, filho. Mas deixa eu te dizer, se a pessoa não consegue acessar o próprio eu adulto, pensa em quem você é para um amigo que está precisando. Você já é essa pessoa para os outros. Sim. Pensa no tipo de pai ou mãe que você é. Pensa no líder que você é no trabalho. A maioria fica presa na estratégia, no como fazer. Só que quando você vai pro como, sem nunca ter feito antes, vem a insegurança. E essa insegurança vira hesitação. Hesitação mata o ritmo, mata a performance, mata quase tudo que realmente importa na sua vida.